Bom, vamos lá. Como vocês vão ver, vamos falar sobre a ciência da crucificação. Todo mundo sabe, ou pelo menos já ouviu falar, mesmo até o cara que não é da igreja, nunca foi crente, já ouviu falar que Jesus morreu onde? Vocês concordam comigo? Até o cara que está lá largado na sarjeta, nunca entrou numa igreja na vida, pelo menos uma vez na vida deve ter passado por uma igreja católica e visto lá Jesus lá na cruz, sim ou não? Né? Então, por mais que a pessoa não saiba detalhes, ela já ouviu falar que Jesus morreu onde? Sim ou não, gente? Faz sentido? Sim. Faz sentido? Esse escurinho é um perigo para a Monique, hein, gente? Esse escurinho aqui para a Monique é um problema sério. Ainda bem que vai ficar gravado para ela ver depois. Então, assim, Jesus morreu na cruz. Legal, tá, Eric? Mas como é que foi isso? Como é que Jesus morreu na cruz? O que ele fez para estar lá? E como é que se morre numa cruz, gente? É o quê? Como é que se morre numa cruz? Por que ele foi lá? Era só ele? Tinha mais gente? Tá, mas e o fato de ele ter morrido? Isso mudou o quê na história? Isso mudou o quê na minha vida? Então, essas e outras... Não sei se vocês já fizeram essas perguntas. É porque eu sou muito questionador. Pergunto muitas coisas, sabe? Para eu estar aqui é porque eu já tive muita pergunta com Deus. Vocês já se perguntaram essas coisas? Já ficaram curiosos, no mínimo? Pô, você onde morreu na cruz? Morreu a cruz no meu lugar? Pô, por que Jesus morreu na cruz? E como é que era isso? Então a gente vai tentar responder essas e outras perguntas hoje, agora. Beleza? Ok? Então vamos lá. Não durmam comigo. Não durmam não. Vamos ficar acordados aí. Olha só. Olha só. Vamos lá. Primeiro, como surgiu a crucificação, Dona Maria? A crucificação surgiu há muitos anos atrás, bem antes de Jesus. No tempo em que os persas dominavam o mundo antigo. Eric, como assim? Os persas, vocês sabiam que naquela época, né, existiam povos militares que dominavam o mundo. Então, seu poderio militar invadia, fazia um monte de coisa, né, e tinha seu poder militar ali. E naquela época, hoje, por exemplo, se a Larissa cometer um crime, o que acontece com a Larissa? Ela vai presa, vai responder. Se ela avançar o sinal vermelho, vai pagar uma multa, né? Então, hoje nós temos uma justiça que era muito diferente dos tempos dos persas, Raquel. Como é que era a justiça dos persas? Dependendo se fosse um crime muito hediondo, ele simplesmente matava. Não tinha isso de, vou ter um juiz, não. Se ele não fosse com a cara da irmã Maria, ou viram lá o Diego roubando a galinha no vizinho, eles tinham, né, como hábito não julgar. Mas tinha, além do... ele quer o olho por olho, dente por dente? Sim. Se o Diego roubasse alguma coisa, muito provavelmente arrancariam a mão. Já ouviram isso, né? Olho por olho, dente por dente? Mas não só isso. Dependendo do crime, poderiam fazer muitas coisas com o Diego. Vou pegar o Diego aqui para Cristo, tá? Então, por exemplo, pegaram o Diego batendo numa senhora na rua. Isso é revoltante, né? Até eu ia pegar e lá e dar um... Imagina. Sabe o que iam fazer? Claro, e aí depende do comandante lá, o que ele vai decidir. Ele poderia ser espancado, poderia ser apedrejado, poderia ser degolado, poderia ser esfolado. Vocês sabem o que é esfolado? O que é esfolado? Tirar a pele. Vivo. Poderia botar num caldeirão para ficar fervendo lá. Enfim, então os persas eram cruéis. Eles faziam de tudo para que o condenado sofresse, para que ele não fizesse mais. Vocês concordam? Que se alguém visse, caraca, viu que o Diego roubou uma galinha, viu o que aconteceu? Ih, não vou roubar galinha não, sim ou não? Né? Para servir de exemplos aos outros. E também para mostrar que o grande império persa era imbatível. Mas existia uma forma de condenação, Monique, muito mais cruel. Talvez fosse uma das piores de todas as condenações que poderia existir no mundo antigo. Que é... Opa, eu tenho que ficar aí tirando e colocando, não reparem não. Que é essa daqui. Era a forma primitiva de crucificação. A crucificação começou ali, na época dos persas. Érica, como é que funcionava? Eles pegavam uma estaca, como essa que vocês estão vendo na imagem, penduravam num lugar bem alto, onde passava bastante pessoas, e prendiam o condenado naquela posição ali, ficava lá. E largavam ele lá. Largava a morrer. Cara, isso é ruim? Quando chegar em casa, façam o seguinte experimento. Não façam aqui, senão vai ter nego saindo pelo hospital aqui. Chegar em casa, experimenta ficar nessa posição aqui, igual tá ali. Deixa eu levantar, senão vai aparecer meu piercing aqui. Mas imagina, experimenta ficar assim, ó, nessa posição, só com o braço pro alto. O máximo de tempo que você conseguir.
Érico, o que vai acontecer comigo? Você vai perceber que vai começar a acontecer algumas coisas. Essa posição vai comprimir essa caixa torácica, vai comprimir o teu pulmão, você vai começar a ter dificuldade para respirar. Teu pulmão vai ficar contraído, sem poder respirar, e em poucas horas você pode ter uma parada cardiorrespiratória e morrer por asfixia mecânica. Mecânica não, asfixia. Não sou médico, então não reparem não, tá? Então, Então o que acontecia? Jogavam os camaradas no ar, ao relento, e deixavam morrer ali. E prendiam ele, do jeito que vocês estão vendo aqui, e ficava ali, né, pegando sol, chuva, frio, né? E depois que morria, Eric, eles deixavam apodrecer ali, para virar comida de bicho que passava na região. E esses corpos ficavam expostos em lugares altos, onde tinha muita passagem de gente. Para que isso, Larissa? Para que as pessoas que passassem... Nossa! Porque veja, naquela época não tinha Instagram, Facebook, não tinha outdoor. Então isso aqui era um marketing do Império. Porque veja, se a Raquel tá passando ali com a criancinha dela, vai lá no G Barbosa comprar um Guaraná e vê um monte de corpo ali, aí você fala, o que eles fizeram? Roubaram uma galinha. Claro que não eram crimes maiores para isso acontecer, tá, gente? Mas eles bateram uma senhorinha. E o que a Raquel vai falar? Não batem senhorinha nunca mais. Nunca mais é boa, né? Nunca vou fazer. Sim ou não, gente? Estão entendendo? Então, era uma forma de demonstrar o poder da Pérsia, não só à comunidade, mas aos seus inimigos. Os inimigos vão passar, vão olhar, e não se mete com esse povo não, que eles são brabos, hein? Sim ou não, gente? Eles são brabos, então não façam isso. Então, que tipo de crime tem que cometer? Assassinato, roubo grave, né? Rebeldia, rebelião, qualquer crime hediondo que eles julgassem necessário, eles faziam isso. Mas essa não era a pior forma que eles faziam, tá? Existia uma forma, que eu não posso colocar a imagem, que era, eles empalavam o condenado vivo. Vocês sabem o que é empalar? Sabe? Quem não sabe, eu não posso dar detalhe, temos crianças na mesa, na sala, mas é só pensar no frango assado de padaria. Sabe? O frango assado que fica ali, girando, aquele frango foi empalado por aquele ferro. Entenderam, né? Então, pegavam-se estacas pontiagudas e empalava vivo. É isso aí mesmo que você está pensando. É exatamente isso. Repugnante. Era isso. E aí, o condenado demoraria poucas horas de vida. Porque, afinal de contas, poderia ter órgãos perfurados, teriam ali hemorragias. E largavam eles morrendo. Então era um negócio assim, de embrulhar o estômago mesmo, tá? E era assim que acontecia. Eric, beleza, isso foi por quanto tempo? Muitos anos. Até o Império Romano. Porque qual era o objetivo desse tipo de punição, o Diego? Prolongar a dor do condenado. Entendeu? Por exemplo, o seu filho. Se você der um tapa de chinelo lá, né? Ele vai doer, vai ficar, tá de castigo, pá! Bem levezinho assim, sabe? Não pode bater com força. Só um chinelinho, sim. Vai doer na hora, né? Mas depois ele vai o quê? Esquecer. Agora você fala assim, uma semana sem celular, sem televisão, sem internet. Aí ele vai ficar o quê? Porque você está prolongando a dor. Então qual era a ideia? Era prolongar a dor do infeliz, do condenado, para que ele sofresse bastante. Faz sentido? Por isso que largava ele lá, ó. Para todo mundo olhar, meu amigo, não quero isso não, tá? Eric, quando foi que isso mudou? Quando o Império Romano, Roma, assume o governo global, digamos assim, como o maior império do planeta. E, Eric, isso poderia ficar pior? Sim, ficou. Por quê? Porque os romanos, eles estudaram formas, Raquel, de aumentar ainda mais a dor. Prolongar ainda mais a vida do cara para ele sofrer bastante. Eric, como assim? O que eles fizeram? Eles fizeram o que vocês já viram. Além da estaca que já ficava fincada, eles colocaram mais um elemento, que era uma viga de madeira, fazendo a cruz que a gente conhece hoje, certo? Então, antes o cara ficava com o braço assim, ficava, né, ali comprimido, poucas horas ele morria. Então o que eles fizeram? Desceram o braço. Ainda assim, vai comprimir um pouco, você vai ter problema de respiração, mas vai demorar mais para você morrer.
Então, eles eram amarrados na cruz dessa maneira aí. Então, Eric, peraí. Quando a gente ouve da crucificação de Jesus, a ideia que a gente tem, Larissa, é que parece que só Jesus foi crucificado. E, na verdade, não. A crucificação já existe, antes, muito antes de Jesus. Jesus, e outra, os romanos faziam isso com naturalidade, era quase todo dia. Os historiadores vão dizer, existem registros que eles eram muito profissionais na crucificação, eles faziam isso a todo momento, estavam acostumados. Jesus provavelmente, Diego, cresceu vendo homens sendo crucificados. Ele fez parte do cotidiano de Jesus ver esse tipo de cena. Era muito comum. Então os romanos, eles fizeram essa configuração para que o condenado ficasse mais tempo em vida, sofrendo. Por exemplo, essa imagem, só para vocês terem uma ideia. Já viram o filme, ou já ouviram falar do filme Espartacus? Quem já ouviu falar? Quem já assistiu? Já assistiram? Já assistiu? Nunca assistiram? Vou resumir rapidão aqui. Quem era Espartaco? Espartaco era um prisioneiro de Roma que se tornou um gladiador, é tipo um lutador de MMA dos dias de hoje, um gladiador, né? Foi conquistando espaço, conseguiu conquistar outros gladiadores para fugir da prisão. Ele conseguiu roubar armas e, com o passar do tempo, ele conseguiu arrebanhar não sei quantos mil homens. Para quê? Para fugir e ir embora? Também. Mas para poder confrontar o Império poderoso de Roma e acabar com Roma. Porque Roma, eu já comentei alguns cultos, eles, imagina Aracaju tem um rei, um imperador. Eles vêm com o exército todo para socorro, invade tudo, destrói tudo e fala, agora vocês são meus escravos. Quem manda é a gente. Isso é bom? Ninguém quer viver uma vida assim, né? Então, o que eles queriam fazer? Libertação. Se libertar. Então, a única forma é o quê? Vamos juntar os homens, pegar nossas armas e vamos lá e acabar com tudo. Sim ou não? Eles fizeram isso, tá? Roma respondeu, mandou seus exércitos, mandou pouco no início. Esses gladiadores ganharam algumas batalhas, mas quando Roma viu que os caras estavam preparados, falou, vamos fazer um trem direito, vamos fazer uma guerra de verdade. Mandou o melhor general, mandou seus melhores homens, e Espartaco e seus guerreiros foram dizimados, exterminados. Espartaco morreu em guerra, no campo de batalha. Eric, e o que isso tem a ver com a crucificação? Tem a ver que o Império pegou aproximadamente 6 mil homens e crucificou todo mundo ao mesmo tempo. Uma crucificação em massa. Essa imagem retrata bem. E os romanos são tão cruéis, tão sanguinários. Sabe o que eles fizeram? Existe uma via importantíssima que liga Roma a uma cidade que eu esqueci o nome agora, se será Ápia, não lembro agora. Que eu fiz o cálculo, dá uns 200 quilômetros, mais ou menos. É como daqui até Maceió, mais ou menos, aproximado, só para vocês terem uma noção. É uma cidade, uma estrada. Sabe o que eles fizeram, Raquel? Fizeram isso aqui, Colocaram homens crucificados ao longo de 200 quilômetros. São 6 mil homens. Imagina, Diego, você pegar seu carro e ir para Maceió, você tá lá, a viagem toda vendo um monte de homem crucificado aqui, pessoal gemendo, aquela cheira de carnificina, de sangue, de choro, de ranger de dente, pessoal, aquele desespero. Imagina, você ia ficar como? É desesperador. Era essa a ideia que o Império queria causar. Medo. Eles queriam provocar terror na população, para que ninguém ousasse se levantar contra Roma. Entendem? Era o império mais poderoso do mundo. Então, eles faziam isso com naturalidade, com facilidade. Qualquer soldado romano sabia executar uma crucificação. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, Jesus não foi o único, não foi o primeiro e também não foi o último. Depois de Jesus morreu, outros foram crucificados. Para os romanos, Jesus foi mais um. Para os romanos. Ok? Ok? Até aqui? Então, vamos lá. Beleza, Eric. E o que mais? Vamos entender agora quais eram as etapas de uma crucificação. Então, resumidamente aqui, começava com a condenação, era preciso haver um crime, ok? Um crime, era preciso alguém ser condenado. Depois, ele era açoitado,
depois tinha que carregar a sua cruz até um local apropriado. Nesse local ele era fixado na cruz e, por fim, morria. Esse era o resumo. Então vamos ver um pouco de cada momento disso. Primeiro, a condenação. Então, de novo, tá? Qual crime Raquel teria que cometer para merecer crucificação? Tá ali. Insurreição. O que é insurreição? É você querer assumir o governo. É você querer ir lá, tirar o rei do lugar e sentar no trono dele. Ok? Traição, insurreição, rebelião contra Roma. Roma era o império número 1. Então, eles não queriam ouvir ninguém falar que existia um outro rei melhor. Ok? Assassinato, roubo violento ou pirataria. Crimes graves cometidos por escravos. Vale lembrar que quem era romano não poderia ser crucificado. Eles não crucificavam o seu próprio povo. A crucificação era única e exclusiva para quem era de fora. Então eles eram fechados entre eles. Só crucificavam quem era escravos e outros povos que eles controlavam. Tá? No caso de Jesus, Eric, qual foi o crime que Jesus cometeu? O que estavam acusando de Jesus? Qual era o crime? O crime no qual eram vários crimes que tentavam imputar sobre Jesus. Né? Eram vários crimes que tentavam imputar contra Jesus. Mas o que de fato fez com que o governador romano decidisse por condenar Jesus foi insurreição. Porque, afinal de contas, o que os religiosos e políticos disseram para o governador? Ei, esse Jesus aí diz que é o rei dos judeus. Ele quer assumir o controle. Porque, veja, gente, entendam uma coisa. Naquela época, todo Israel aguardava o Messias, ok? Já haviam profecias de muitos e muitos anos que Deus mandaria um homem para libertar o povo de quem? De Roma, né? Então o povo vivia aguardando essa libertação, alguém que viria libertá-los. Então, uma coisa é certa, já antes de Jesus, já apareceram, Diego, outros Messias. Como assim, Eric? Outros Messias? Sim. Homens, Larissa, que se levantavam, vamos fazer uma rebelião contra Roma? Vamos quebrar tudo? Vamos. E vocês sabem o que acontecia com alguém que se levantava contra Roma, né? Então sim, já se levantaram outros falsos cristos. Pessoas que falam, não, vamos lá libertar o povo de Roma. Né? Aquele Robin Hood, aqueles super-heróis que levantavam, mas não adianta. Todos que se levantavam para tentar combater Roma, era esmagado. Afinal de contas, Roma tinha o império mais poderoso do mundo. Ok até aqui? Então, quando Jesus surge, o que os religiosos falaram? Esse é mais um falso Messias, mais um que quer enganar, ele quer usurpar o trono. E aí, falou o que o governador queria ouvir. Ah, você acha que é rei? Não, aqui ninguém vai sentar no meu trono, não. Pode mandar. Pode crucificar. Claro que eu estou resumindo a história da crucificação para a gente ganhar tempo e ver outras coisas, tá? Mas Jesus foi passando de bola de ping-pong para um lado do outro, manda para Herodes, não, eu não quero crucificar, manda para Pilatos, vai para um lado, vai para o outro. E por fim, Pilatos, olha, eu não vi nenhum crime nesse homem, mas já que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. Então, faça como vocês querem. Afinal, quem gritou crucificam, foi o próprio povo. Até aqui tudo certo? Então, a primeira etapa era essa, a condenação. Então, Jesus foi condenado, ok? Beleza. Eric, e o que acontecia na sequência? O condenado, quando carimbado ali, ó, vai morrer na cruz, ele não era igual hoje, por exemplo. O delegado vem aqui, Larissa, você cometeu tal crime, né? Vamos na delegacia? Então ela vai esperar, vai vir um camburão, ela vai ser gentilmente colocada lá, vai, dona Liana, senta aqui, ó, tá limpinho, senta, o motorista vai levar lá, vai ter uma cela, vai ter uma aguinha, um cafezinho, né? Tá frio, quer que eu desligo? Não tem, vai ter audiência de custódia, pode ter habeas corpus, advogado, não tinha nada disso. Uma vez condenado, você, Larissa, tinha que pegar já um pedaço da sua cruz, botar nos ombros e levar até o local que você iria morrer. Que normalmente, em Israel, era fora dos muros, numa montanha chamada Lugar da Caveira. Por que Lugar da Caveira? Porque tinha muito o que no chão? Por quê? Porque era um local onde aconteciam as crucificações, as pessoas morriam, os ossos ficavam ali. Porque não havia enterro. Se a Edvânia fosse crucificada, ia apodrecer, os bichos, e os ossos iam ficar por lá.
Por isso o lugar é chamado lugar da caveira, também chamado de Gólgota, também chamado de Calvário. Ok? Beleza, então, vou pegar o Diego que é o homem, o macho daqui do time hoje. Então, se o Diego empurrou a senhorinha na rua e foi condenado à crucificação, primeira coisa, ele teria que pegar a sua cruz e levar lá. Mas só isso, Érico? Ah, fácil, só pegar ali e carregar? Então, tinha um processo antes disso acontecer, que é esse aqui, ó. A flagelação. O que era flagelação? Flagelação é você ser punido com um instrumento chamado flagrum, que é essa ferramenta aqui, ó. Uma espécie de chibata. Como é que era a chibata? Imagina um pedaço de madeira com várias cordas. E o que tinha nessas cordas? Pedaço de chumbo, ossos, caco de vidro, qualquer coisa que pudesse te rasgar a pele. Qualquer coisa que pudesse quebrar suas costelas. Então eles colocavam o Diego num tronco parecido com esse, colocavam lá, tira a roupa, tirava a sua roupa, e vinham os soldados com aquela delicadeza. Tá preparado? Para que para os soldados era uma diversão. Eles se divertiam fazendo isso. Vem cá, Diego. Plá! Ia até... Érico, quantas chibatadas? Quanto eles quisessem. Aquele sanguinário. Se o Diego fosse um cara de boa, vamos dar algumas aqui e dispensar. Agora, se eles cismassem com alguém, aí, meu amigo. E às vezes, tinha vidro, então poderia acertar, grudar aqui, na hora de puxar, vai sangue para todo quanto é lado, pele para todo quanto é lado. Além de possibilidade de quebrar costelas. Sim ou não? Imagina a dor. Né? E Jesus, ele passou por isso. Ele foi flagelado, como vocês podem ver nessa imagem. Então, Jesus, por exemplo. Jesus, vamos imaginar o seguinte cenário. Ele já estava de jejum, porque quando ele foi preso, ele estava no Getsemane, já estava fazendo jejum. Então ele passou o dia, igual ping-pong, vai para um lado, vai para o outro, nesse de julgamento, era de madrugada, amanheceu, não sei o quê. Então ele estava o quê? Com fome. Ele estava o quê? Fraco ou forte? Fraco. E aí passa por isso. Flagelação. Já começa a sair sangue, suor, começa a ficar desidratado. Isso era o início das dores, né? Beleza, Eric. E aí, depois da flagelação? No caso de Jesus em especial, normalmente a pessoa era flagelada e dali pegava a cruz e ia. No caso de Jesus, como o relato bíblico vai dizer que Pilatos não estava muito afim de crucificá-lo, porque até então não tinha visto nenhum crime, primeiro flagelou e falou assim, gente, ó, tá aqui entregue, já castigamos. Se quiserem liberar, pode liberar. Mas o que o povo gritou? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E aí Pilatos, mesmo assim, todo ensanguentado, não, crucifica, eu quero ter que morrer. Então tá, eu lavo minhas mãos, é com vocês. E aí vem a próxima etapa, que é o quê, Eric? Cadê meu controle? Que é o quê? A famosa via dolorosa. Quem já ouviu falar desse termo? Via dolorosa. Que é justamente o caminho que ele deveria percorrer do local da condenação, que era lá algum local do templo, né? Local, uma espécie de fórum, né? E de lá até o Calvário, tá? Esse percurso, eu fiz o cálculo, fiquei fuçando em casa hoje, ele é mais ou menos a distância daqui da nossa casa até o Shopping Premium, mais ou menos. Você imagina, Diego, daqui, essa reta toda, no sol, carregando uma cruz, no sol, e veja, olha só, vamos imaginar o seguinte, gente, imagina que peguem o Diego aqui, empurrando a senhorinha aqui. Todo mundo viu aqui. O que vocês acham que o pessoal vai fazer? Hã? Até a polícia chegar, o que vai acontecer com o Diego? Por quê? Porque a população fica revoltada, né? Vai querer pegar e vai arrebentar e tal. Era mais ou menos isso que faziam com quem estava nesse caminho. Então, os soldados romanos iam escoltando, batendo no caminho, e a própria população... ia acompanhando, Raquel, isso. Porque era um espetáculo, Dona Maria. Por que as pessoas ficavam assistindo? Para xingar, para cuspir, tacar pedra, tacar coisas. Era uma espécie de linchamento. Por quê? Porque quem era condenado à crucificação, Edivânio,
era considerado maldito. Então, vamos tacar pedra, vamos chutar cachorro morto. E o condenado tinha que ir com a sua cruz até aquele local. Aí um detalhe interessante. A maioria dos filmes e representações artísticas que a gente vê por aí, a gente vê isso aqui. O homem carregando a cruz inteira, sim ou não? Mas historiadores e várias fontes da arqueologia verificam que isso muito pouco provável acontecia de fato. Por quê? Primeiro, como a gente já viu antes, a crucificação era corriqueiro para o romano. Então, era toda hora tinha um. Então, os romanos não tinham tempo para ficar, sabe? Então, era muito mais prático, porque os romanos eram práticos. Eles gostavam de qualidade no trabalho, digamos assim. Né? Então, era muito mais prático para o romano já ter as estacas fincadas lá no Calvário. Então, o condenado só levava a parte de cima, chamada patíbulo, que é a viga transversal, chegava lá, ele era suspenso e colocado. Porque às vezes a gente vê até representação na Páscoa e tal, o que a gente vê? Não sei se vocês já repararam isso. O cara vai com a cruz inteira, quando chega lá, quantos homens precisa para puxar e subir e botar no buraco? Já repararam isso? Uma cabeçada de soldado. Porque o peso do cara, mais o peso da cruz, e puxa e não sei o que, cai no buraco e o buraco é pequeno e vai pra lá, pra cá. Aí eu te pergunto, a quantidade de crucificação que esses caras faziam. A gente viu ali, 6 mil homens, um exemplo. Será que dava tempo? Tinha homem suficiente para ficar fazendo isso? Então, eles precisavam de praticidade. Então, era muito mais prático já ter as estacas lá. Eles vinham com o patíbulo e só, pum, encaixava, subia e acabou. Faz sentido? Então, isso, outro detalhe também. Só essa viga aqui transversal, porque, gente, não estamos falando de MDF da Casa Bahia, tá? A gente está falando de madeira, de verdade. Então, só aquele patíbulo pesava, em média, Raquel, de 30 a 50 quilos. Hã? Imagina, Diego com um saco de cimento aqui. Só que calma. Não é depois de tomar um pré-treino. É depois de ser açoitado. O próprio Jesus estava de jejum, sem comer. Provavelmente algumas costelas quebradas. Com fome, com sede. Desidratado, fraco. E ainda querendo... A cruz completa poderia passar de 100 quilos. Praticamente impossível de se carregar. Só o patíbulo já era difícil, a parte de cima, ok? Então, historicamente falando, é claro que a gente vê as encenações, é mais bonito, digamos assim, a cruz inteira, né? Mas historicamente falando, faz muito mais sentido carregar apenas a parte de cima. Até aqui tudo certo? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode interromper. Hoje tá valendo, tá, gente? Eric, e depois disso? Depois disso, veja, o condenado, ele levava, sabe, na Via Dolorosa, na caminhada, ele levava consigo uma placa parecida com essa, que na maioria das vezes colocava pendurada no pescoço do condenado, ou alguém levava à frente, na caminhada. O que estava escrito nessa placa, Larissa? 3 informações, tá? Primeiro, o nome do condenado. Segundo, de onde ele era. Porque se vocês já repararam, no tempo antigo, no tempo bíblico, por exemplo, era muito comum falar Jesus de Nazaré, João de não sei o quê, sabe? O nome e de onde a pessoa vinha. Não era nome e sobrenome. Eric França, Edvânia da Silva, não tinha isso. Era o seu nome e de onde você era. Então, nessa placa estava escrito o seu nome, de onde você era e o crime no qual você foi condenado. Por quê? Lembra que as pessoas estavam acompanhando ali aquela caminhada? Então as pessoas iam olhar, e aí, o que está acontecendo? Ah, mais um condenado. Aí ele olhava para a placa, deixa eu ver o que aconteceu. É o João, lá do Marco Freire 3, e empurrou a mocinha. Ah, não, pera aí, vou ter que estar com a pedra também. Entendeu? Então levava uma placa. Essa placa aqui está escrita, e era escrita em 3 idiomas, tá? Em grego, que era a língua oficial do Império Romano, hebraico e aramaico. Nesse caso aqui é parecido com a placa de Jesus. O que estava escrito na placa de Jesus? Jesus, Nazareno, aqui está em latim, latim, sei lá. Jesus, Nazareno, Rex, e eu não sei falar isso, mas Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Ou seja, o nome, de onde ele era e a sua condenação. Esse foi o crime de Jesus. Entre aspas, se autoafirmar Rei dos Judeus. Esse foi o crime. Tá? E essa cruz, depois, lá no Calvário, quando a cruz já estava fixada,
ficava presa na cruz. Da mesma forma, você está passando ali, pô, tem alguém condenado. Mas por que ele foi condenado? Está bem explícito ali o teu pecado. Né? Pô, empurrou a velhinha na rua? Ah, não é possível. E vai apanhar até morrer. Ok, gente? Até aqui tudo bem? No caso de Jesus, e aí, gente, de novo, na crucificação romana não havia uma regra milimétrica de tudo na ordem como acontecia. Por quê? Dependia do sadismo, do ódio de cada executor. Então, se o executor não estava muito afim daquele ali, fazia coisas horríveis. Dependendo. Então, no caso de Jesus, porque eu estou falando, no caso de Jesus, teve um complemento aí. Qual o complemento? O que aconteceu a mais de Jesus, Eric? Falaram assim, você quer ser o rei dos judeus, né? Bom, Maria, sei se você concorda, mas todo rei precisa de quê? Então, peraí, vou pegar aqui um espinheiro que estava aqui, faz ali a coroa, pega... Ou vocês acham que é só assim, ó? Pronto, lindo, tchau. Vocês sabem que tem veias importantes que correm aqui, né? E ali, ó. Então Jesus estava carregando a cruz, a coroa de espinho, talvez dilacerado, sangrando. Provavelmente, talvez uma hemorragia, uma costela quebrada, talvez. Aliás, costela quebrada de Jesus não, porque a profecia já disse que ele não quebraria nenhum osso. Mas estava em sérios problemas ali de saúde. Muito bem. Mas, Eric, todo mundo recebia a coroa? Não, no caso de Jesus, por causa da condenação dele. Por que eu estou falando disso? Porque o romano, eles eram sanguinários, Diego. Se eles não fossem com a sua cara, meu amigo. Se eles descobrissem que você faz negócio de sofá, eles iam botar um sofá para você carregar, daqui até lá, ao invés da cruz. Então, Eric, depois? Depois, no caso de Jesus, ele tinha que carregar até lá. Né? No caso de Jesus estava tão debilitado que muito provavelmente soldados pesavam a mão ali naquela chibata. Né? E ele estava tão ferido, tão fraco, que não conseguiu carregar sua própria cruz. Inclusive, há uma tradição judaica, Divânia, não está na Bíblia. Vocês não vão achar isso na Bíblia. Uma tradição judaica, que sugere que Jesus teria caído por 3 vezes com a cruz. Quem já ouviu? Não está na Bíblia, é uma tradição. Eles acreditam que isso aconteceu. Se isso é verdade, Diego, olha só, Diego, vamos lá. Você está aqui, amarrado com a cruz aqui, bem aqui. Você está aqui, andando. E aí você cai. Você cai o quê? Para frente e para trás? Para frente. E com o seu peso, você não tem como apoiar a mão. Quando a gente vai cair, a gente faz o quê? A gente vai cair, opa! Né? Agora, sua mão está aqui presa. Então você cai com o teu peso, mais 50 quilos aqui, com o peito no chão. Se isso aconteceu, eu vi alguns documentários de médicos legistas fazendo toda essa análise, tá, gente? Muita coisa eu aprendi nesses documentários. Se isso aconteceu, Diego, poderia prender aqui a costela, uma parte da costela poderia ter perfurado o coração, causando um aneurisma, né? Que é uma bolha de sangue que vai enchendo, até o momento que poderia estourar. Isso pode, se isso aconteceu. Se isso aconteceu, poderia ter acontecido isso, que poderia explicar a morte rápida de Jesus. A gente já vai falar disso. O que é isso, Eric? Morte rápida? Sim. Eric, quanto tempo um condenado ficava lá exposto? Já teve casos que ficava até 4 dias. Imagina, 4 dias lá, Giovanni, sofrendo. Jesus morreu em quanto tempo, Eric? 6 horas. Ou seja, Jesus morreu muito rápido. Então Jesus estava muito debilitado. Então, se de fato ele caiu com a cruz, algo que pode sim explicar a sua debilidade ali de saúde. Tanto é, aí sim a Bíblia vai relatar que Jesus não aguentou o peso da cruz e veio um soldado, não, você não pode morrer aqui. Tem que morrer lá, senão o chefe vai brigar comigo. Você tem que morrer lá na cruz. Então vem cá, vem cá, meu filho, vem cá. Não, eu só tô passando para comprar um pão. Não, tá doido, vem cá. Tu quer morrer também? Então vem. Ajuda aí Jesus a carregar a cruz. Chamaram o cara Simeão, né? E vai, ajuda. Então Simeão ajudou Jesus a carregar a cruz até o Monte Calvário. Ok, até aqui? Quem tiver pergunta, aproveita e pode fazer, tá? Esse não foi apanhando também. Oi? Esse que ajudou não apanhou também. Não, foi só para ajudar só. Só ia apanhar se ele não quisesse, né? Porque o império não pede, ele manda. Não, Simeão era sirineu. Era de um povo distante que estava ali a passagem. Porque vamos lembrar, gente, que em que momento que a crucificação de Jesus aconteceu? Na Páscoa. A festa mais importante.
A Páscoa era uma festa que povos de toda aquela vizinhança desciam para Jerusalém para adorar, para cultuar, muitos para fazer negócios, né? Porque tinha muita gente, né? Então, tinha esse homem que era sirineu, se não me engano, era africano, alguma coisa assim, tá? Então, estava passando ali, foi pego de bucha, tá bom? Então, beleza. Mas o que, Eric? E quando chegava lá, quarta etapa? Aí sim, a crucificação. Eric, como o corpo do camarada, do Diego, já que o Diego está sendo crucificado hoje, como ele era preso à cruz? Só botando corda ali, Larissa? Poderia. Mas qual é o problema da corda? Estamos falando de alguém suado, escorrendo sangue para tudo quanto é lado. Se amarrar só com corda, ele ia o quê? Escorregar. E poderia o quê? Fugir. Vocês acham que o Império Romano ia facilitar? Não. Então eles usavam o quê? Pregos. Tanto nas mãos quanto nos pés. Então, calma, vamos por partes. Primeiro nas mãos. Na maioria das representações artísticas que a gente vê, filmes e tudo mais, a gente vê o prego sempre aonde? Na palma da mão. Isso pode ter acontecido? Pode. Mas, olhando a ciência, olhando estudos e tudo mais, um prego colocado aqui, esticado, você vai fazer força. Isso poderia fazer com que facilmente o seu prego rasgasse a sua mão. Além da dor, você poderia conseguir fugir. Concorda? Então é muito mais prático para o romano falar, não, você não vai fugir não. Então é muito mais aceitável o prego bem aqui, nessa região, porque ele você não consegue sair. Então é muito provável. Então vocês vão ver muitas fotos, imagens, filme, ora aqui e ora aqui. Mas a ciência não há... Eric, há comprovação disso? Na mão, não. Há um entendimento que poderia ser nessa parte aqui, ok? Então botava aqui e um aqui. E botava a corda para ajudar também. Para quê? Para que ele não pudesse fugir de forma nenhuma, ok? Eric, mas só ali nas mãos? Não. Por quê? Porque ele perderia a sustentação. Quanto mais alto o braço, o que ia acontecer? Lembra que a gente falou no início? Você ia ter mais dificuldade de respirar e ia morrer rápido. Eles queriam que eles morressem rápido? Então faz sentido o quê? Vamos prender os pés, para que ele possa ter um apoio para respirar, para que ele fique mais tempo. Essa é a ideia. Então pregava-se os pés. E aí, onde a gente muito vê representação, como é que eram pregados os pés? Quando você vai na igreja católica, você bota o quê? Um pé acima do outro assim, né? Já viram? Um negocinho assim, uma placa, tal, um prego desse tamanho que vai perfurar os dois pés aqui. Cientificamente, isso não faz muito sentido. Primeiro, porque além das cruzes, você tinha que ter um local apropriado para apoiar o pé ali, os dois pés e tal. Lembram-se, os romanos faziam isso a toda hora. Isso não era prático. Pegar, fazer, esculpir uma madeira, botar um apoio pro pezinho do cara. Não. Eles querem só prender o cara ali que se lasque. Então não faz muito sentido. Então, e aí, qual era a ideia de como os pés eram pregados? E nós temos, recentemente foi achado esse prego nesse osso, isso é um osso, datado, usando técnicas de carbono 14, datado da época de Jesus, no primeiro século. Então isso aqui foi um osso de alguém que foi crucificado naquela época. E sabe que osso é esse aqui? Calcanhar. Então, muito provavelmente, o prego eram colocados assim, ó. Então você bota a madeira aqui, bota um pé aqui, pá. E sabe o que é pior, Raquel? Dizem que tem um nervo que passa aqui no calcanhar, que se você ferir esse nervo, a dor é alucinante. E o prego rasgava esses dois. Aí você pensa, Edivânia. Edivânia não, Diego, tá lá na cruz. Aí ele tá aqui. Não, eu vou segurar a onda aqui. E a dor lá embaixo é horrível. E aí ele tira um pouco do peso, ele faz assim. Mas quando ele faz assim, o que acontece? O braço sobe. Aí ele consegue ficar sem respirar. Aí não, eu preciso subir. E aí ele sobe. Faz força onde? Fizeram um experimento, botaram uma pessoa normal, saudável, como o Diego, penduraram ele numa cruz, cheio de coisa aqui para medir pressão, não sei o que, né? Só para ver quanto tempo ele conseguiria ficar. Ele ficou pouco tempo ali, teve várias alterações ali no humor, o cara ficou todo arrebentado em poucos minutos ali, numa simulação de uma cruz. Não, estava só amarrado, só para simular. Oh, meu Deus, que é isso?
Raquel devia ser romana, cara. Tu era romana, né? Tu tem sangue romano? Então, imagina o cenário. Então, isso aqui é uma comprovação de um calcanhar. Era assim que provavelmente... Porque quando pintam as coisas, uma crucificação pinta de forma que fique vendável, bonito. Mas a realidade era bem pior do que se vê em quadros, em filmes, tá? Era mais ou menos assim. Eric, e o que acontecia? Beleza, pregou na cruz. E agora? E aí, você sabe, de novo, qual é uma outra comprovação muito simples de que Jesus não foi o único. Os romanos estavam sempre crucificando. Qual era a comprovação? Que quando foram crucificar Jesus, já tinham 2 lá na fila. Sim ou não? Já tinham 2 lá para crucificar, 2 ladrões. A Bíblia vai dizer que Jesus foi crucificado no meio, entre 2 ladrões. Ou seja, era tão comum que quando a gente lê a Bíblia, né, Maria? A gente pensa o quê? Parece que o mundo parou para ver Jesus ser crucificado. Meu Deus, todo mundo, ou alguma coisa. Não. Para quem morava ali, é só mais um. É só mais um. Ah, hoje são 3, ontem foi 5, amanhã deve ser uns 4. Ok? Beleza. E aí, Eric? Bom, a morte. Aí, como eu já disse, o corpo ficava lá exposto até morrer. E aí tem um detalhe. De novo, quem morria ali não era enterrado. Era largado ali. Mas, Eric, a Bíblia fala lá que Jesus foi enterrado. Como é que foi isso? Vamos lá. Primeiro, em que época estava acontecendo isso? Na Páscoa, ok? Na Páscoa. A Páscoa era uma semana, uns dias, que povos de várias nações vinham para Jerusalém. Então estava o quê? Ó, muita gente. Era festa, era alegria. Então não pegava muito bem ter corpos espalhados ali, com os visitantes chegando. Então, o que eles falaram? Olha, vamos acelerar esse processo. Não dá para esperar 4, 5 dias, não. Então, Érico, o que eles faziam para acelerar a morte de um condenado? Eles pegavam lá um machado, tá lá pregado na cruz, né? Ele vinha com o machado, pá! Pá! Quebrava as 2 pernas. Por que isso, Érico? Lembra que você está apoiado, você tinha sustentação para respirar? Quebrou a perna, você não tem apoio. Além, obviamente, da dor alucinante, você não tinha apoio, você ficava ali, sem conseguir respirar, você morreria há pouco tempo por asfixia. Ok? Eric, mas fizeram isso com Jesus? Não. Primeiro porque já havia uma profecia de que nenhum osso dele seria quebrado. Mas fizeram isso com os ladrões. Quando quebraram as pernas, quando foram quebrar as pernas de Jesus, Diego, e Jesus já morreu. Caramba, morreu rápido. Ah, mas ele pode estar enganando nós, hein? Ele pode estar desmaiado, pode estar se fingindo de morto. E os romanos não deixavam nada barato, Larissa. Então o que eles faziam? Só tem uma forma de saber se ele está morto. Dá aqui uma lança, bem grande, ó, bem pontuda. Beleza, vamos lá. Vap, faz isso aí que vocês estão vendo na imagem. Porque se o cara tivesse vivo, só desmaiado, ele ia morrer. Se tivesse morto, morreu. No caso de Jesus, quando furaram, a Bíblia vai dizer que saiu um monte de líquido, de sangue, com água, com um monte de coisa. E Jesus já estava morto. Já estava morto. Né? Eric, beleza. Jesus, ele morreu. E aí, como é que ele foi enterrado? Pô, você disse que não poderia ser enterrado. Um homem, um discípulo de Jesus, não era apóstolo, mas um discípulo chamado José, da cidade de Arimateia. Olha, José de Arimateia, já ouviram esse nome? Né? O nome e a cidade. O nome e a cidade. José de Arimateia. Ele era rico. Então ele era discípulo. Ele falou, poxa, meu Jesus que eu segui, pô, vai ficar ali? Não, não posso. Então ele foi até o governador e pediu. Provavelmente pediu. Não está isso na história, mas provavelmente, que é assim que as coisas funcionam, gente. Né? Pediu para que tirasse o corpo de Jesus para poder ser enterrado. E para os romanos, por mim, você vai pagar para enterrar isso aí? Esse lixo para eles, né? Para eles era ninguém. Por mim, pode levar. E deixaram. Então José pegou o corpo, né? Fez todo o processo, passa óleo, não sei o quê, e bota no buraco, né? Na rocha que era onde se enterrava. E só quem tinha dinheiro podia enterrar. Não era igual hoje, todo mundo enterra numa coisa, tem um OSAF, não tinha OSAF naquela época. Só quem tinha dinheiro podia ser enterrado mesmo, ter um lugar bem legal para ser enterrado. Jesus foi enterrado ali. Ok. E aí, o final da história você já conhece. Morreu, 3 dias, ressuscitou.
ficou um tempo aqui ressuscitado, ide por todo mundo pregar o evangelho, volta para Jesus, volta para o céu e diz o quê? Esperem que porque eu vou voltar. Até aqui tudo certo? É impactante isso tudo que a gente está vendo, né? Mas sabe o que é interessante? Tudo isso... Acho que eu já falei, né? A morte. Tudo isso, na verdade, foi por você. Tudo isso que a gente acabou de ver foi por mim. Foi por você. E aí, o que a gente pensa agora, Edvânia? Léry, que legal. Eu entendi, nossa, eu tô aqui consternado. Caramba, Jesus passou por tudo isso, meu Deus, mas... Acabou? Acabou então, né, Eric? Pô, então peraí. Então, Jesus morreu no meu lugar, para me dar salvação, para me perdoar dos meus pecados. Então o que eu tenho que fazer agora, Eric? Para poder, afinal de contas, vê se faz sentido, Raquel. Será que faz sentido eu viver uma vida para não fazer valer a pena isso? Jesus passou por tudo isso por mim e por você, Maria. E aí eu vou viver uma vida e desprezar isso? Sim ou não? Faz sentido? Não é triste a gente desprezar isso? Viver uma vida como se nunca tivesse acontecido? Então, Eric, então peraí, o que eu tenho que fazer? Para fazer valer a morte de Jesus, por mim, foi por você. O que eu tenho que fazer? Eu vou me batizar numa igreja? Ok. Ah, Eric, eu vou pro culto toda quarta? Eu vou ler a Bíblia de vez em quando? Eu vou... tudo isso faz sentido. Mas tem um detalhe, Diego. Tem um detalhe... Cadê o controle? Vem agora, então. O que tem para mim? Não acabou, Larissa. Que a gente fala, a cruz, Jesus já morreu na cruz e acabou. Não, mas ainda existe uma cruz, Maria. Olha só o que ele disse. Antes de ser crucificado, bem antes, disse para os seus apóstolos. Disse isso aqui, ó. Disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua... Olha para mim, gente. Hoje quando a gente olha uma cruz hoje, o que a gente pensa? Igreja, cemitério, castigo na escola, alguém morreu, sei lá, né? Sim ou não? Mas naquela época, agora que a gente entendeu o que é cruz, vocês aprenderam? Larissa, imagina alguém na época, vivendo na época de Jesus, via um símbolo de cruz. O que a pessoa pensava? Morte. Morte. Afinal de contas, a cruz simbolizava... A cruz, as pessoas daquela época, Edvânia, nem olhavam, não, isso aqui, Deus me livre, isso aqui, né? Não, cruz, meu Deus, não, sai, tira isso daqui. Porque a cruz era um símbolo romano para humilhar a população, para esculhambar com o povo. Então, a cruz tinha um único simbolismo, morte. E aí, Jesus, até então ninguém sabia que Jesus seria crucificado, ok? Vocês estão com calor? Quer comentar? Quer? Não? É porque eu estou com calor, sair correndo para um lado para o outro, né? Mas, vamos olhar para isso aqui, porque a gente sabe que Jesus foi crucificado, mas aquelas pessoas não sabiam que ele seria crucificado, ok? Pega aí. As pessoas não sabiam. Agora imagina Jesus falando, eu chego para vocês, gente, vocês têm que carregar a sua cruz. O que você ia pensar, velho? O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está falando da cruz dos romanos? Jesus é louco? Eu tenho que carregar a minha cruz? Jesus enlouqueceu. Estão me entendendo, gente? Estão me acompanhando? Se coloca naquela época em que a cruz era símbolo de tortura pelos romanos. Se coloque naquela época e que, né? É diferente. Então, como as pessoas olharam para isso? Falando, olha, pô, tem que carregar a minha cruz e todo dia ainda? Não é possível, tem uma coisa errada. Peraí, então eu tenho que morrer? Era isso que Jesus estava falando, você tem que morrer. Pô, mas se eu morrer, como é que eu vou dizer que é Jesus? Não é um negócio meio sem lógica, sim ou não? Né? Vamos de novo pensar com a cabeça daquelas pessoas. Porque é assim que se interpreta a Bíblia. O nosso problema é que às vezes a gente quer ler a Bíblia e interpretar agora. Mas a Bíblia não foi escrita agora, sim ou não? Foi escrito numa época para um determinado grupo de pessoas. Então por isso que a gente estuda. A gente lê quem escreveu, quando escreveu, quem estava lá, para entender o contexto da história. Aí sim eu aplico no meu dia a dia, ok? É assim que se faz uma interpretação correta. Muito bem. Eric, legal. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu aplico isso no dia a dia? Outros discípulos já escreveram sobre isso. Então, Eric, na minha vida, hoje, como eu posso carregar a minha cruz para seguir Jesus? Seguir Jesus é o quê? Ser discípulo. Ok? Ou seja, ser cristão. O que é ser cristão, Edvânio? É ser mini-Cristo. É ser
tipo uma cópia de Cristo. Essa é a ideia de ser cristão, seguidor de Cristo. Então, como eu faço para seguir e carregar minha cruz? Eu tenho que morrer? Como é que é isso? Vamos ver aqui agora para a gente encerrar. Olha só o que está escrito em Colossenses, capítulo 3. Portanto, façam o quê? Morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, que também é um tipo de idolatria. É por causa dessas coisas que vem o quê? A ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, calúnia e linguagem indecente. Linguagem obscena. Não mintam um para os outros. Mentira. Uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado conhecimento da imagem do Criador. Olha só o que diz também lá em Romanos. 2 textos, só peguei 2 textos para não ficar muito extenso. Olha só o que diz. Assim, vocês se considerem de fato o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Dele de quem? Do pecado. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se para Deus, como quem saiu da morte para a vida. Ofereça um membro do corpo de vocês, as mãos, os braços, os olhos, como instrumento de justiça. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da lei, não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o que a gente quer dizer com tudo isso? Vale a pena a gente carregar a cruz. Jesus levou a cruz dele, morreu por nós, para nos salvar, é verdade. Mas a história não acaba aí. Porque ainda existe uma cruz para mim, para você, para você, para você, para você carregar. Como assim, Eric? Existe um pecado a ser abandonado. Existem práticas que a gente viu aqui que a gente precisa o quê? Morrer. Precisa matar aquela prática que desagrada a Deus. Isso é uma cruz que a gente precisa o quê? Carregar. Estão me entendendo, gente? Faz sentido? É assim que se agrada a Deus. Jesus já morreu na cruz para me salvar. E agora, o que eu tenho que fazer? Morrer por ele também. Mas morrer por ele, Raquel, não quer dizer que eu tenho que ir lá na cruz. Não, não precisa. Morrer por ele quer dizer morrer as minhas práticas que desagradam a ele. É morrer, deixar de lado, para que eu possa agradar a Deus. Amém?